Tem dois pontos importantes aqui para a gente falar. É sobre, primeiro, a nota, a terceira nota das Forças Armadas sobre o processo eleitoral. Hoje teve uma nota dos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. A outra coisa é sobre o frenesi do mercado depois da fala de Lula. Vamos lá. A nota dos 3 comandantes aí da Marinha, Exército e Aeronáutica. Essa nota, ela, de certa forma, ela alivia um pouco essa questão que reconhece as eleições, ao mesmo tempo que ela parece dúbia. Por que ela parece dúbia? Porque ela dá uma cutucada no judiciário, mais precisamente, a gente percebe que o recado direto é para o Alexandre de Moraes, né? A nota chama a atenção das manifestações, coloca as manifestações como atos democráticos, legais, e também fala dos excessos, critica os excessos, os possíveis excessos. Então, e depois cutuca os agentes públicos. A gente vê aí, lê claramente que essa nota, ela vai diretamente um recado ao Alexandre de Moraes. O que é importante saber dessa história aí? Primeira coisa, por que é que as Forças Armadas insistem em se colocar com poder moderador? Não existe poder moderador. As Forças Armadas não são poder moderador. Nós temos 3 poderes na República Brasileira: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, todos amparados na Constituição, que é o poder maior. Então, as Forças Armadas, quando faz uma nota dessa, se sente, digamos assim, na obrigação ou no direito de falar sobre as eleições, de dar um pitaco sobre as eleições. A única coisa que se percebe claramente é o quê? É que as Forças Armadas, elas ainda insistem na ideia de que não, nós somos o poder moderador dado pela Constituição. Não é poder moderador. Não é poder moderador. Ela tem o seu lugar a partir da Constituição, mas não um lugar que se pensa em que os bolsominions, que os golpistas pensam que a qualquer momento pode dizer, houve fraude, sei o quê, então vamos lá, golpe militar. Não é? Não tem nada disso, não tem nada disso. As Forças Armadas, quando lança aí uma nota, talvez queira contribuir em alguma coisa, mas ao mesmo tempo se percebe assim, olha, nós vamos ter que falar porque nós temos a palavra, não é? Não tanto assim. Por isso que o jornalista Reinaldo Azevedo, ele disse que a nota da cúpula das Forças Armadas é uma aberração. E ele chama a atenção, militares não são poder moderador. Então a nota, essa é uma terceira nota, né, considerando, eu digo terceira nota porque você teve primeiro o relatório do Ministério da Defesa, depois teve uma nota do Ministério da Defesa dizendo que disse e não disse, fazendo disse, não disse, por exemplo, né? Ou seja, dizer, olha, a gente não disse que não houve fraude, não é? Ao mesmo tempo que não prova também que houve fraude. E aí, assim, a gente vê que essa segunda nota aí foi para dar um pouquinho de alimento para os bolsominions. A gente vê claramente isso. Então, quando o Reinaldo Azevedo diz que essa terceira nota aí dos 3 comandantes aí da Marinha, Exército e Aeronáutica é uma aberração,
é uma aberração, sim, quando ela se coloca como se fosse um poder moderador. Isso explica, sociologicamente, considerando o histórico brasileiro de ditaduras, de autoritarismo, e que, inclusive, com esse momento agora que os bolsonaristas não aceitam a derrota, então vão para a rua e dizem, olha, Forças Armadas têm que fazer uma intervenção militar, porque a gente não aceita esse resultado. E aí, dizer que um ato que defende a intervenção militar é democrático, aí é uma coisa questionável. Se não tem provas que houve fraude, então o candidato perdeu, e então é intervenção militar, não é? Que trocaram por nome de intervenção federal, tal, para não ter problemas, não é? Os atos são golpistas, podem ser pacíficos em determinadas situações, não são tão pacíficos assim, porque a gente vê claramente que é um ato convocado por empresários, que já tem a listinha dos empresários aí, que foi enviado para o TSE, para o Alexandre Moraes. Tem empresários, os empresários, inclusive de Santa Catarina, de vários estados aí da federação, não é? E aí, o que acontece? São bolsonaristas, são empresários que não aceitam o resultado da eleição e que usam de fake news, de muita mentira, e querem criar uma situação. É isso que acontece. Então, aí nesse caso, a nota, quando diz que critica os excessos, aí tudo bem, critica excesso. Ao mesmo tempo que a nota passa a ser ambígua. Ok? Então essa é a questão. Sobre o mercado, não vejo motivo para tanto estardalhaço, até porque é uma má interpretação do mercado, uma pressão do mercado sobre Lula, porque em nenhum momento Lula disse que ia desrespeitar a parte fiscal. Em nenhum momento Lula disse que ia ser responsável no que diz respeito a essa parte fiscal. Mas chamou a atenção para a necessidade de pensar na parte social, pensar nos problemas sociais que temos, pensar na pobreza, pensar nos diversos problemas que nós temos, principalmente com esse governo que está se acabando, que destruiu praticamente tudo que se tinha de auxílio para o equilíbrio, o bem-estar dos pobres. Então Lula não foi irresponsável. Se algum jornalista e o mercado diz que Lula é irresponsável, quer colocar a parte social acima da fiscal, não sei o quê, isso é uma grande falácia. E a outra coisa, hoje, 11 de novembro, a Bolsa já voltou em sua normalidade, né? As coisas já estão voltando à sua normalidade. Portanto, eu vejo mais como uma pressão do mercado sobre Lula, porque eles querem um ministro da Fazenda ou da Economia que atenda os interesses do mercado e deixa em segundo plano os interesses da população, principalmente da maioria pobre. Essa é que é a questão.